Olá, começa agora mais um programa Mais Milho, aí, um especial Mais Milho para você, contando uma história de vida das pessoas, com esse objetivo todo nosso de realmente trazer informações, contar um pouco da história desse desbravamento do Mato Grosso, mas também contar um pouco da história do milho aqui. Hoje nós estamos aqui em Campo Verde. Então aqui estamos na fazenda da família Ferri, estou aqui com o Fernando Ferri. Bem-vindo aí, Fernando. É uma honra receber esse programa que tem feito um sucesso muito grande em todo o Brasil, né? Que conta a história de vida de vários produtores, o quanto foi sofrido para hoje estar colhendo os frutos, e a cultura do milho é uma cultura que tem essa exuberância de colocar lá uma sementinha de algumas graminhas e produz tantas gramas de milho, com tanta massa. É uma cultura que cresce, que você vê aquele fenômeno que acontece no solo onde você planta um milho, né? O interessante para mim é bem pragmático isso, que meu avô era dessa região aqui, meu avô, minha avó. O registro de casamento deles é aqui em Campo Verde, né? Do meu avô, da minha avó, a parte do meu pai. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da história de vocês. Nós morávamos em Santa Helena, Paraná, e nossas terras, do meu pai e meus avós, eles foram inundados pelo Lago Itaipu. Daí nós recebemos uma indenização lá em 79, 80, acho que 81 acabou saindo da nossa. Daí em 81 meu pai já tinha um primo que morava aqui, é o finado Onésimo Prati, que era prefeito da cidade, e ligou e falou: ó, tio, vem pra cá que aqui tem uma fazenda que o pessoal plantou arroz 2 anos, acabou quebrando e vai para leilão, e é uma oportunidade de negócio próximo da cidade. Só que vocês têm que trazer milho pra cá, porque pra cá não produz milho para tratar a criação. Eles vieram em 81, compraram a fazenda, né? Meu pai, meu tio, meu finado tio, meu avô, finado avô também. E em 82 já mudou. Eu nasci em 21 de abril de 1982 e chegamos aqui na fazenda dia 23 de junho de 82. Com Era bebê. 60 dias, acabou a quarentena, a gente entrou num caminhão, no Mercedes 1113, com a mudança em cima. Foram feitas 13 viagens do Paraná para cá para trazer toda a mudança da família, né? Casa de madeira, barracão de madeira, desmanchava-se tudo e trazia. Inclusive a casa da sua avó era uma casa de madeira, né? Casa de madeira. E aí quando vocês chegaram aqui, sua avó queria que construísse uma casa de material, que é essa casa que a gente está aqui. Então. Isso, ela sonhava, né? Porque morava em casa de madeira, com porão, e sonhava em ter uma casa com janelas de vitrô, com bastante vitrô. E o que é interessante, eu quero contar para vocês, é que quando eles foram para construir essa casa, surgiu uma oportunidade de uma propriedade próxima daqui, né? Quase do lado, de 240 hectares. E aí eles estavam com dinheiro para construir a casa ou comprar a propriedade de 240 hectares, ou seja, construir a casa. Então essa casa hoje, considerando o valor que vale os 240 hectares hoje, essa casa aqui, nós estamos embaixo de uma casa que vale 46 milhões, né, se tivesse comprado. Você vê como é que era barato a terra naquele momento, né? Só que daí você construiu uma casa. Foram muitas histórias com esse mesmo similar aqui, porque muita gente optou às vezes em ampliar a terra, optou por conforto. Isso aqui na verdade era um pouco de conforto para a família, que sempre sofreu, que trabalhou. Agora, vocês quando vieram para cá era uma sociedade, né? Então tinha você, era o seu pai e seu tio, depois vocês se separaram. Conta um pouco dessa história daí, até como o milho entra nesse jogo todo aí. Meu pai tinha um sócio, o finado tio Ilho, né? Era meu avô, meu pai e meu tio, né? A gente comprou essa fazenda a princípios, na época a gente comprou 500 hectares, né? E lá no Paraná a gente plantava em torno de 125 hectares. Daí a gente comprou 500, daí a hora que foi medir deu só 423, né? Meu Deus. E tinha o contrato de 500. Daí falou, não, pra que tanta terra, né? Vamos ficar só com isso aí, daí a gente paga menos. Meu pai relatou essa história. E a gente não tinha noção do que ia virar a terra, né? O valor da terra. Hoje a gente sabe que terra é um dos bens mais preciosos. Porque cada vez você tem menos lugar para se produzir, cada vez tem mais gente para comer. E naquela época também, né, Fernando? O trator era muito difícil, você tinha aqueles CBTs, né? O plantio era IGAN. Mas era a tecnologia da época, né? Não tinha melhor. Mas só que daí é o seguinte, você
para você conseguir um EGAN era muita coisa, né? Sim. Então, poxa, né? Daí a gente tocou, daí a gente tinha uma outra propriedade de 360 hectares, aqui era 423, e lá também tem uma parte que era própria para pecuária e uma parte plana. E daí em 97 nós dividimos a sociedade, os filhos começam a crescer e cada um tem uma maneira de administrar. Daí acabou que meu tio ficou com mais uns 60 hectares aqui e mais aquela fazenda. Ficou com 420 hectares, nós ficamos com 363. Na época a gente plantava só 170 hectares, né? 2 pequenos divididos ficam quebrados e um lascado, né? Eu lembro que a gente ficou com uma plantadeira só, com uma PS8, que era para milho, espaçamento 90, mas não tinha plantadeira para plantar soja. Porque a PS8 era só de 4 linhas de 90. Ela não tinha os outros carrinhos. Entendi. Não sei o porquê, mas quando eu já conheci ela desse jeito, né? Que em 89 foi o primeiro ano que nós plantamos milho safra-verão. E naquela época plantava com espaçamento de 90. De 90. E daí nós ficamos com a coletadeira, uma 1530 com 4 linhas de 90, e ficamos sem a plantadeira de soja. Aí nós demos uma novilha para um vizinho em troco do aluguel da EGAN. Plantamos o primeiro ano com a EGAN e daí o milho com a Semeato, né? O milho. E daí no outro ano a gente conseguiu comprar e coisar. Mas no primeiro Mas vocês compraram ano... o que daí? Tatu ou... Não, na época a gente comprou uma Baldan de 9 linhas de plantio direto. Daí nós saímos do plantio convencional e entramos no plantio direto, em 98. E daí no primeiro ano, meu tio falava que não dava lucro plantar o milho safrinha. E no primeiro ano minha mãe insistiu com meu pai, vamos plantar 100% de milho safrinha. E plantamos, e aquele ano foi um ano que colhemos bem, né? Plantamos 170 hectares de milho. E com o lucro de 170 hectares, compramos 45 hectares de área de terra outra região, com lucro só do milho. Então, assim, o milho sempre fez a diferença na nossa família. Então, vocês começaram com isso aí, mas o seu tio ficou com um pedaço de terra aqui. Ele ficou com 60 hectares aqui e mais outra fazenda. Depois vocês compraram a terra do seu tio também? Sim, depois de muitos anos, compramos a área dele, né? E daí a gente foi adquirindo. Então, a gente pensar em 97, nós ficamos com 360 hectares aqui em Campo Verde. E daí, no primeiro ano de safrinha, conseguimos comprar 45 hectares. Daí a gente foi adquirindo. E adquirir área em Campo Verde é um lugar que sempre foi área bem valorizada pelo clima, pela topografia. Um município sempre muito bem consolidado, Campo Verde. Você está aqui a 100 e poucos quilômetros de Cuiabá, tem uma área, um clima muito bom, altitude muito boa, entendeu? Eu acho que realmente é um privilégio estar aqui. E vocês têm essa propriedade aqui. Hoje tem uma outra que vocês compraram fora daqui, né? Isso, daí a gente comprou uma, ela fica dentro do município de Rosário, mas é bem na extremidade de Rosário, na região do Planalto da Serra, né? Daí a gente adquiriu uma área lá de 3.000 hectares. A princípio estão mexendo com pecuária, né? Ela tem uma aptidão aí para fazer pelo menos uns 50% dela para agricultura. E nossa intenção é fazer a integração lavoura-pecuária. Estamos fazendo um plantel de cria para depois trazer para cá, fazer uma recria e um futuro acabamento. Isso tudo também pensando na sucessão, né, Fernando? Porque vocês, quando vieram de lá, se fosse pensar para você, para seu pai, para seu irmão, plantar 1.000 hectares de soja é suficiente para viver muito bem, né? Agora você também tem 3 filhos, seu irmão já tem 2. Tem 3 né? também. 3 também? É. Então são 6 herdeiros. Eu acho que esse é o objetivo também de adquirir. A gente já adquiriu. O pai sempre trabalha pensando para o filho, né? Isso é natural. Meu pai trabalhou a vida inteira pensando para os filhos. Talvez isso seja uma herança da família, né? Trabalhar, deixar um bom futuro para os filhos. E a gente fez esse investimento. O nome da fazenda é Agropecuária Lua Cheia, que vai ser sempre uma fazenda de integração lavoura-pecuária. E daí você pensa já na sucessão. Fernando, um minutinho que nós vamos agora para o intervalo e nós voltamos agora falando um pouquinho sobre produção. Como é que o Fernando, a família dele, o irmão dele, o pai dele, como é que eles fazem para tocar a propriedade, como é que eles fazem para ter uma boa produtividade e para sobrar dinheiro para comprar, para expandir. E acho que esse é o segredo de sucesso, está sobrando, né, para poder expandir. Já voltamos, não sai daí. Tá aí, voltando agora para o segundo bloco aqui do Mais Milho, conversando
com a família Ferri, Fernando Ferri, aqui em Campo Verde. Ferri, me fala um pouquinho agora sobre produtividade. O que você tem feito assim para sobrar? Porque eu sei que você sempre fala, nas conversas que a gente tem, você sempre fala, ó, o objetivo é sobrar, tem que fazer sobrar. Não adianta você colher volume sem sobrar. Essa parte de fazer sobrar, isso eu herdei do meu pai. Meu pai sempre soube fazer isso muito bem, né? Ele tem só até a 4ª série, mas porém sempre se destacou. É um destaque hoje junto aos irmãos, pelo patrimônio todo que a gente adquiriu. Mas é a arte de fazer conta. Eu falo que 1 mais 1 é 2 e 2 menos 1 é 1. Você tem que saber fazer essa conta muito bem. Nosso objetivo nunca foi ter a maior produtividade, e sim a melhor rentabilidade. Como é que você se programa nisso? Quais são os 3 pilares? Você tem que comprar bem, vender bem e produzir bem. Se o clima é o mesmo para todo mundo, você tem que partir da compra. Você comprou bem, você tem que comprar barato. Comprar barato, às vezes, não é comprar o material de milho mais caro ou simplesmente o mais barato. Você tem que saber o quanto aquele material consegue te entregar. Porque quando você fala de milho safrinha, o fator determinante da produtividade se chama água, é chuva. Então, lógico, tem um milho que tem uma capacidade produtiva maior, porém ele custa bem mais. E você tem que saber administrar o risco na safrinha. O milho do cedo, você coloca às vezes um material que tem uma produtividade maior. E o milho do final ou do fechamento, na nossa área tem 30% de areia. Então, você nunca pode trabalhar com material de alto investimento, com milho de alto investimento num solo arenoso. O risco na areia é muito grande. Eu sempre falo o seguinte, a areia em 5 anos, 1 ano ela te dá dinheiro, 1 ela empata e 3 ela dá prejuízo. Aqui o milho que vocês estão trabalhando, ele tem tecnologia, por exemplo, que nem BT, ou não, ele é convencional? Não, a gente tem de tudo. A gente tem tudo, justamente por isso, você tem que fazer conta. Às vezes tem milho convencional com a semente custa barato, a gente sempre fez uns 30%, 40% da nossa área de convencional. Justamente por isso, por um custo da semente, um inseticida. Se você souber manejar bem isso aí, ele te entrega um bom resultado com baixo custo. Qual é o resultado que vocês estão esperando aqui? Nos talhões mais argilosos, a gente teve 2 eventos de chuva no mês de abril, que vai dar uma boa produtividade. A gente tem milho aí de 140 sacas por hectare, de 130 até 120 nessas áreas argilosas, né, que vai ficar dentro dessa média. Mas tem as áreas de areia que justamente onde mais precisava não pegou essas chuvas no mês de abril. Então tem milho de 50 ou 60 sacos, 80 sacos no talhão arenoso que vai acabar puxando a média para baixo. Bom, Fernando, agora depois desse papo aqui com a gente, o Juliano vai mostrar para a gente um pouquinho a fazenda aqui. O Juliano que reside aqui, né, fica na fazenda aqui, cuidando também, contribuindo, como você já disse. Esse milho aqui é um dos primeiros plantados, como é que está a expectativa de vocês aqui? Esse milho aqui já foi na segunda quinzena já da abertura do plantio. É um milho convencional, né? Justamente para equilibrar o custo ali. E a gente está com a expectativa aí na casa dos 120 a 130 sacos dele. Choveu bem, esse milho aqui no caso não sofreu estresse hídrico, então a gente acredita que vai produzir bem. Entendi, tá bonito. Isso aí, ó, aqui, ó, já chegou uma espiga para nós aqui. Já trouxe a espiga dele aqui. Uma espiga bacana. Traz essa espiga aqui pra gente aqui. Esse aqui é um dos herdeiros, aquela herdeira do, essa do minha Fernando. Sobrinha, esse aqui é meu filho. Esse é o filho, vem cá. Chega aqui perto do papai. Né? Como é o nome desse menino? É Bernardo. Bernardo. E a questão de cigarrinha, teve? Como é que foi bem controlada? Como é que foi isso? Então, apareceu alguns pontos, né? Muito isolado, então creio que a nossa região aqui não chegou de afetar o milho. Apareceu, mas não fizemos nenhuma aplicação para ela porque não teve dano, mas houve incidência mínima. Agora doenças, essas coisas todas, foi um ano... Deu um pouco mais de doença que o ano passado, até dá para ver na coloração das folhas, né? Mas nada que deu uma afetada assim, que eu acho que afete a produtividade. O gargalo nosso mesmo é hídrico. É chuva mesmo que faltou. Obrigado aí, Juliana. Agora a gente vai seguir aí para a conversa, voltar para a conversa, o bate-papo lá na varanda.
Agora, como é que você faz a adubação? Vocês fazem adubação aqui? Faz uns 6, 7 anos, eu acho, aí já que vem trabalhando com 120 pontos de potássio e 120 de fósforo na soja. Ano passado essa conta ficou melhor, a gente trabalhou com 120 de soja e 165 de fósforo, né, o potássio e soja, e no milho a gente faz 75 de potássio e 75 de nitrogênio com sulfato de amônia, que dá mais 90 de enxofre. Eu acho que é uma adubação boa, se você colocar materiais, ela vai te entregar até 150 sacas aí. O que eu falo que sempre é o fator limitante é a chuva, né? A quantidade de chuva que você coloca, e daí quando você coloca o material de mais caixa, ele tem capacidade maior. Então é uma adubação de sistema na questão do fósforo, e o nitrogênio e potássio a gente fornece no soja e no milho, né? A produtividade na soja está boa também? Então a produtividade da soja esse ano não foi os melhores, que a gente sofreu uma seca nessa parte arenosa. Fechamos com 61 sacas de soja, né? Com 30% de areia. 30% Se de tirar areia. esse 30% de areia, você vai lá para cima, né? Teria ficado bem próximo uns 68 sacas aí. O nosso objetivo aqui dentro da fazenda é fazer a integração lavoura-pecuária justamente nessa área arenosa, né? Plantar o soja, depois plantar uma braquiária e trazer a bezerrada. Só não plantar o milho, no caso. A gente até teve um ano que plantou milho com braquiária. Porque a soja, o que você consegue de produtividade de soja nessas áreas, assim, fazendo tudo certinho? Esse ano a gente colheu mal, deu uma seca, deu 46,6, mas vinha numa média de entre 50 e 55 sacas. Isso é bom? O custo vai ficar em torno dos 45 sacas, né? Então sobra 10 sacas. 10 sacas. Mas é bom. Sobra, não é ruim. Então assim, não é ruim, não é o melhor dos mundos, não é igual a terra argilosa, não é, nunca vai ser. Claro. Porque a areia é o seguinte, ou você faz uma safra só, bem feita, trabalhando com bastante matéria orgânica, para conseguir fazer uma safra boa, ou você faz 2 safras correndo risco sempre em uma, né? Então a gente optou em fazer 2 safras para otimizar todo o sistema, a parte de armazenagem da fazenda, correndo o risco. A gente sabe, você tem que administrar o risco. A agricultura é uma atividade de risco. Tem anos que dá certo e anos que não dá. A gente tem essa ciência. A gente quer fazer uma integração lavoura-pecuária aí para otimizar, para não trabalhar mais com risco. Biológicos, por exemplo, questão de pó de rocha, essas tecnologias você tem usado? Sim, a gente trabalha com 100% da fazenda com agricultura de precisão, com zona de manejo. Desde 2010 a gente faz mapeamento na fazenda. Hoje a gente já faz 5 anos, está trabalhando 5 ou 6 anos com mapa de colheita, colhe o soja, já extrai os mapas da coletadeira, coleta o solo, faz taxa variável de semente, de fertilizante, em cima das coletas já faz. Por ano que vem a gente quer melhorar um pouco para isso aí com a produtividade do milho, aumentar a população nas áreas mais produtivas, né? Na areia você diminui a população de milho. Hoje a população está usando o quê? 60, 70? Tem talhões que estão com 63, com 60. As áreas que a gente vê que está dando certo é o seguinte, pegar as melhores manchas do solo, como a gente tem isso mapeado já há vários anos, e aumentar a população. Entendi. 70, 75, que é onde que a gente tem que extrair o máximo do solo. E a gente tem visto o seguinte, não é só tentar elevar a parte fraca para uma boa fertilidade, que a agricultura de precisão começou nisso aí, mas começar a extrair mais da onde que é melhor. Você produz sua semente aqui, você tem UBS, essas coisas? Tem? Sim, isso aí é um grande fator da gente ter conseguido conquistar as coisas. Que nem eu falo, o gerenciamento de custo. Você tem que ter os seus custos tudo na palma da mão. Eu tenho tabela desde que eu comecei, que eu fiz o técnico agrícola, desde 2004 eu tenho todos os talhões da fazenda planilhados. E fazer a semente é uma das coisas que te entregam um retorno. Você faz a semente, você tem um custo mais baixo e ela vai fazer te sobrar mais. E aqui você tem um clima bom para fazer semente. Não? Sim, nós estamos aqui, a fazenda está aqui na 780 metros de altitude. É boa altitude. O clima, Campo Verde tem 2 sementeiras grandes de Aí quando você faz semente, você paga o seu royalties normal? Sim, você paga o royalties. Eu acho que é salutar a gente continuar pagando esse royalties para a pesquisa, para a pesquisa desenvolver novos materiais. Até a gente sente falta de novos materiais RR, justamente porque não teve essa remuneração. Então a gente trabalha até nessa linha dentro da ProSoja para que se tenha uma ampla liberação para o produtor fazer a semente no melhor período e se pagar
o royalties devido para pesquisa, desenvolver até materiais ERR, materiais que você não precisa pagar às vezes biotecnologia, que nem esse ano a gente tinha tudo ERR, a gente teve talhões até de 81 sacas por hectare com material ERR. Então tem germoplasma, tem como você produzir bem com a biotecnologia, mas está faltando novos lançamentos, né? Fernando, infelizmente nosso tempo é limitado, a gente podia ficar conversando aqui bastante, mas foi um prazer aí saber um pouquinho da sua história, saber como é que vocês conduzem, principalmente essa questão de ver a questão de margem, né? Que eu acho que é muito importante. A gente tem notado que os produtores de sucesso têm olhado margem acima de tudo. Cabe a cada produtor fazer a sua conta e chegar ao seu ponto de equilíbrio, né? Obrigado por ter aberto as porteiras. Tá aí, mais um programa super especial para você. Esse aqui é o último programa que a gente está gravando aqui no Mato Grosso. A gente vai ter outros programas depois, mostrar Maringá, coisa fantástica que tem lá também, da questão da agregação na pecuária, né? Um projeto Quality lá que é muito interessante. Vamos também estar em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul. Você não pode perder esses programas muito especiais. Até o próximo. Sexta temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização Canal Rural, a ProSoja Mato Grosso e Abramilho. Patrocínio Bayer. Milho Bayer é bom. Apoio Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. E o NEM, União Nacional do Etanol de Milho.